Você já viveu aquele momento em que tudo o que dava sentido à sua vida simplesmente desapareceu? Não por uma tragédia externa, mas por algo muito mais sutil e profundo. Uma transformação interna que mudou completamente sua perspectiva. Sabre, era como se você tivesse acordado de um sonho que durava há décadas, mas ao invés de se sentir liberto, se viu perdido em um deserto emocional onde nada mais fazia sentido. Billy Graham uma vez disse que o verdadeiro cristianismo não é apenas uma experiência emocional, mas uma transformação completa da vida. E essa transformação, por mais necessária que seja, pode deixar você temporariamente suspenso entre dois mundos, o que você deixou para trás e aquele que ainda não consegue enxergar claramente. Nos primeiros dias desse despertar, tudo parecia tão claro, tão luminoso. Havia uma sensação de alívio profundo, como se finalmente você tivesse encontrado as respostas que procurava há tanto tempo. As prioridades se reorganizaram instantaneamente. Coisas que antes pareciam urgentes e importantes, agora soavam fúteis e vazias. Você olhava para as pessoas ao seu redor ainda presas nas mesmas corridas, nas mesmas preocupações superficiais, e sentia uma compaixão misturada com um certo desdém. Era como observar uma peça de teatro, da qual você não fazia mais parte. Billy Graham frequentemente falava sobre esse momento de clareza espiritual. Quando Cristo entra em nossa vida, Ele não apenas nos dá paz, menos Ele nos dá uma perspectiva completamente nova sobre o que realmente importa. E essa nova perspectiva, embora libertadora, também trazia consigo um peso inesperado. A responsabilidade de viver de acordo com essa nova compreensão. Mas então, nas semanas que se seguiram, algo estranho começou a acontecer. A clareza inicial começou a se dissolver, não em confusão, mas em uma espécie de silêncio interno profundo. As antigas motivações que te impulsionavam, menos o desejo de impressionar, de conquistar, de acumular, simplesmente evaporaram. Não havia mais energia para projetos que antes te animavam. Não havia mais interesse em competições que antes te moviam. Era como se toda a adrenalina que alimentava sua vida anterior tivesse sido drenada, deixando apenas um vazio silencioso, onde antes havia uma engine constante de ambições e desejos. Graham descrevia esse fenômeno de forma muito precisa quando dizia: às vezes, Deus precisa nos esvaziar completamente antes de poder nos encher com sua presença. Esse esvaziamento, por mais desconfortável que seja, é parte essencial do processo de renovação espiritual. A sociedade ao seu redor não entende esse silêncio. Vivemos em uma cultura que interpreta a pausa como preguiça, a reflexão como inatividade, o recolhimento como depressão. Amigos bem-intencionados começam a se preocupar, sugerindo atividades, novos projetos, maneiras de voltar ao normal. Mas Volcas sabe, em algum lugar profundo, que não há como voltar. O normal que você conhecia era construído sobre fundações que agora reconhece como instáveis. Era uma vida movida por medos disfarçados de ambições, por carências mascaradas, de objetivos não. E agora que essas fundações ruíram, você se encontra em um terreno completamente novo, sem mapas, sem GPS interno para te guiar. Billy Graham enfrentou críticas similares em seus primeiros anos de ministério, quando escolheu um caminho diferente dos evangelistas convencionais de sua época. Ele dizia: a verdadeira conversão muitas vezes significa deixar para trás não apenas os pecados óbvios, mas também as motivações sutis que nos mantinham presos a padrões mundanos. É nesse ponto que muitas pessoas começam a questionar se fizeram a escolha certa. O despertar espiritual, que inicialmente parecia uma bênção, agora se sente como uma maldição. Você se pega olhando para pessoas que ainda vivem na matriz, presas em suas rotinas, preocupadas com suas metas superficiais, mas aparentemente felizes e motivadas, e uma parte de você quase sente inveja dessa simplicidade perdida. Há uma nostalgia estranha pela época em que as coisas eram mais simples, quando você sabia exatamente o que queria e como conseguir. Mas essa nostalgia é como sentir saudade de uma prisão confortável depois de experimentar a liberdade. Graham falava sobre essa tentação de retrocesso. O chamado de Deus em nossa vida nem sempre nos leva para lugares confortáveis, mas sempre nos leva para lugares onde podemos crescer em nossa fé e propósito. Durante esse período de transição, você pode se sentir completamente desenraizado. As antigas fontes de identidade, sua profissão, seus hobbies, seus relacionamentos, até mesmo seus sonhos, parecem pertencer a outra pessoa. É como se você fosse um ator que de repente esqueceu todas as suas falas, não por falta de memória,
mas porque o roteiro inteiro perdeu o sentido. Você não consegue mais fingir entusiasmo por coisas que não ressoam com sua nova compreensão da vida. Conversas que antes te animavam agora soam superficiais. Atividades que antes te davam prazer, agora parecem vazias. E o mais desconcertante de tudo, você não sente vontade de fazer nada a respeito. Não há pressa. Não há ansiedade. Apenas uma aceitação calma dessa nova realidade interna. Billy Graham passava meses preparando-se espiritualmente antes de suas grandes cruzadas evangelísticas, entendendo que o trabalho verdadeiramente significativo surge do repouso em Deus, não da agitação humana. Lembro-me de conversar com um empresário de 47 anos que havia construído um império financeiro impressionante. Durante uma crise pessoal profunda, ele teve o que descreveu como um encontro real com Deus. Não uma experiência emocional, passageira, mas uma transformação genuína de perspectiva. Nos primeiros meses, ele estava eufórico, compartilhando sua nova fé com todos, reorganizando prioridades, doando generosamente. Mas 6 meses depois, quando o encontrei novamente, ele estava em um estado completamente diferente. Não deprimido, mas profundamente quieto. É como se eu fosse uma empresa que está em processo de reestruturação completa. Ele me disse, todas as operações antigas foram suspensas, mas as novas ainda não foram implementadas. S2M, uma espécie de limbo operacional. Ele não conseguia mais se motivar com os mesmos objetivos financeiros que antes o impulsionavam, mas também não sabia ainda qual direção tomar. Era como se toda a sua energia empresarial tivesse sido redirecionada para dentro, para um processo interno de reconstrução que ele não conseguia controlar nem acelerar. Se você está passando por isso agora, se inscreva no canal, porque vamos explorar juntos esse território que poucos ousam mapear. E me conta nos comentários. Você já viveu essa sensação de estar suspenso entre duas versões de si mesmo? Essa experiência de perder as motivações antigas sem ainda ter encontrado as novas? Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para se sentir menos sozinho nessa jornada. Billy Graham entendia profundamente essa fase quando escrevia: Deus não está interessado em reformar nossa vida antiga. Ele quer nos dar uma vida completamente nova. E esse processo de morte e renascimento espiritual pode ser temporariamente desorientador. Essa desorientação não é um bug no sistema, é uma feature. É parte essencial do processo de transformação genuína. Quando uma lagarta entra no casulo, não há um período gradual de transição, onde ela vai lentamente desenvolvendo asas enquanto mantém suas perninhas. Há uma dissolução completa, menos a lagarta literalmente se liquefaz dentro do casulo antes de se reorganizar como borboleta. Durante esse processo, ela não é nem lagarta nem borboleta. É algo indefinido, em estado de pura potencialidade. Essa analogia biológica reflete exatamente o que acontece espiritualmente após um despertar genuíno. Suas antigas estruturas de motivação, menos aquelas baseadas em aprovação externa, em competição, em acumulação material, M-status social, precisam ser completamente dissolvidas antes que novas estruturas, baseadas em propósito divino e amor verdadeiro, possam emergir. E esse período de dissolução é naturalmente caracterizado por uma ausência temporária de direção clara. Você não está perdido. Você está sendo reformatado. Graham frequentemente usava a metáfora da construção antes do construir. Uma casa sólida. Às vezes é necessário demolir completamente a estrutura antiga. O período entre a demolição e a nova construção pode parecer caótico, mas é absolutamente necessário. Durante esta fase, muitas pessoas cometem o erro de tentar acelerar o processo ou de preencher artificialmente o vazio com novas atividades, novos projetos, novos relacionamentos. É como tentar interromper o processo da crisálida, porque está tomando muito tempo. Mas a alma, assim como a natureza, tem seus próprios ritmos, suas próprias estações. Há um tempo para plantar, um tempo para crescer, um tempo para colher, e também um tempo para deixar o campo impouso, para permitir que a terra se renove naturalmente. Graham sabia disso intuitivamente quando estabelecia períodos longos de jejum e oração antes de grandes decisões ministeriais. Ele entendia que a pressa é inimiga da profundidade espiritual e que algumas transformações simplesmente não podem ser apressadas sem comprometer sua autenticidade. O silêncio interno que você está experimentando não é vazio,
é gestação. Há algo sendo formado nas profundezas do seu ser, algo que ainda não tem nome nem forma, mas que pulsa com vida própria. É como uma semente no solo durante o inverno, aparentemente inativa, mas na verdade passando por processos bioquímicos complexos que a prepararão para brotar na primavera. Billy Graham descrevia esse período como o laboratório secreto de Deus, onde ele trabalha em nós de maneiras que não podemos ver nem compreender, mas que produzirão frutos que durarão pela eternidade. A tentação é escavar a semente para ver se ela está crescendo, mas isso só atrapalharia o processo natural de desenvolvimento. É importante entender que essa fase não é permanente, embora possa parecer infinita quando você está vivendo ela. Há um momento, impossível de prever ou forçar, quando algo novo começa a se mover dentro de você. Não é o retorno das antigas motivações. Essas morreram e foram sepultadas. É o nascimento de algo completamente novo. Uma motivação que não vem do ego, mas do espírito. Não do medo, mas do amor. Não da carência, mas da abundância. Essa nova força motriz é simultaneamente mais suave e mais poderosa que qualquer coisa que você experimentou antes. Ela não grita, mas sussurra. Não exige, mas convida. Não força, mas atrai, irresistivelmente. Graham a descrevia como a diferença entre tentar empurrar um rio e simplesmente entrar nele e deixar que ele te carregue para onde ele naturalmente flui. Quando essa nova motivação começa a emergir, você descobre que ela tem características completamente diferentes das antigas. Ela não se esgota com o uso. Pelo contrário, ela se fortalece. Ela não depende de circunstâncias externas para se manter acesa. Ela não precisa de reconhecimento ou aprovação para validar sua existência. É como se você tivesse descoberto uma fonte de energia renovável dentro de si mesmo. Uma energia que se alimenta da própria ação de servir, de amar, de crescer espiritualmente. Billy Graham experimentou isso pessoalmente quando percebeu que quanto mais pregava e ministrava, mais energia ele tinha para continuar fazendo isso. Quando fazemos a vontade de Deus, ele dizia, não nos sentimos drenados, menos nos sentimos renovados, mesmo quando o trabalho é fisicamente exaustivo. A nova motivação também tem uma qualidade de sustentabilidade que as antigas não possuíam. As motivações baseadas no ego são como fogueiras, queimam intensamente, mas consomem rapidamente seu combustível e deixam apenas cinzas. A motivação espiritual é como uma brasa, menos queima, mais quietamente, mas mantém seu calor por muito mais tempo e pode reacender outras chamas sem se extinguir. Ela não depende de picos de adrenalina ou momentos de inspiração dramática. É constante, confiável, profunda. Graham observava que a verdadeira paixão espiritual não é emocional, é volitiva. Não depende de como nos sentimos, mas de uma decisão profunda de alinhar nossa vida com os propósitos eternos de Deus. Essa sustentabilidade vem do fato de que a nova motivação está conectada a algo muito maior que você mesmo. As antigas motivações eram como poços rasos, limitados pelos recursos pessoais, pelas circunstâncias individuais, pelos humores e energias do momento. A motivação espiritual é como estar conectado a um aquífero profundo, a um suprimento inesgotável de força e propósito que vem de uma fonte que transcende as limitações pessoais. Billy Graham experimentou isso durante seus mais de 5 décadas de ministério público. Mesmo enfrentando problemas de saúde e críticas intensas, e as inevitáveis pressões de uma vida pública, ele mantinha uma energia consistente para seu trabalho, porque estava conectado a uma fonte que ia além de suas próprias capacidades físicas ou emocionais. O mais fascinante sobre essa transição é que ela muda não apenas o que você faz, mas como você faz. O mesmo trabalho que antes era executado com tensão, agora flui com naturalidade. Os mesmos relacionamentos que antes exigiam esforço constante, agora se desenvolvem com facilidade. As mesmas responsabilidades que antes pesavam como fardos, agora se sentem como privilégios. Não é que a vida ficou mais fácil, é que você está operando a partir de um lugar diferente dentro de si mesmo. Graham descrevia isso como a diferença entre nadar contra a corrente e nadar a favor dela. A água é a mesma, mas a experiência é completamente diferente. Há também uma qualidade de alegria sustentável que acompanha essa nova forma de motivação. Não é alegria superficial e temporária que vem de conquistas externas, mas uma alegria profunda que existe independentemente de circunstâncias. É a alegria de estar alinhado com seu propósito verdadeiro,
de saber que sua vida tem significado real, de sentir que você está contribuindo para algo maior que você mesmo. Billy Graham frequentemente falava sobre essa alegria indestrutível, que vem de uma vida rendida aos propósitos divinos. É uma alegria que pode coexistir com o sofrimento, que pode brilhar em meio às dificuldades, porque não depende de situações externas, mas de uma realidade espiritual interna. Se este conteúdo está tocando seu coração e ajudando você a entender melhor sua própria jornada, eu te convido calorosamente a se tornar parte da nossa comunidade aqui no canal. Sua inscrição não é apenas um número para nós, é um sinal de que você está comprometido com seu crescimento espiritual e quer continuar explorando esses territórios profundos da alma humana. E por favor, compartilhe nos comentários sua própria experiência com essa transição espiritual. O que você aprendeu durante seu período de vaso sagrado? Como foi para você a passagem das antigas motivações para as novas? Suas podem ser exatamente a luz que alguém precisa para continuar confiando no processo. Nossa comunidade cresce quando cada pessoa traz sua história única e autêntica para este espaço de aprendizado e crescimento mútuo.